Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e eu espero muito que essa aula aqui possa te ajudar. E claro, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal Biolodúvidas. Simbora para a aula! Então olha só, as células elas se dividem e podem gerar células iguais ou não. É o que vai marcar a diferença entre mitose e meiose. Enquanto na mitose uma célula-mãe origina células filhas idênticas, na meiose uma célula-mãe vai estar dando origem a duas células filhas, ou melhor, a 4 células filhas diferentes, tá? Então não esquece disso. Mitose, uma célula-mãe gera duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos e idênticas, e na meiose uma célula-mãe origina 4 células filhas com uma quantidade inferior de cromossomos, no caso só a metade da célula-mãe, diferentes da célula-mãe e diferentes entre si. Agora, para que acontece mitose? Como você pode perceber, anote aí seu caderno. Mitose acontece para crescimento de tecidos, reprodução assexuada em unicelulares, no caso bactérias e protozoários, tá? E produção de gametas em plantas. Gametas em plantas surgem por mitose, tá? Quando uma célula-mãe se divide em duas células geneticamente idênticas, nós chamamos isso de mitose. A meiose, uma célula-mãe vai originar células diferentes, com uma quantidade inferior de cromossomos, no caso a metade, tá? Então, uma célula que tem 46 cromossomos vai originar 4 células com 23 cromossomos. É uma característica aí marcante da meiose, essa redução da quantidade de cromossomos, tá? E a meiose acontece para produzir gametas, no caso nos animais, assim como eu e como vocês, e produção de esporos em plantas. O vestibular adora perguntar isso, anote, tá? A planta produz esporos por meiose e gametas por mitose. Beleza? Na aula que eu gravei de meiose, eu explico para você exatamente o porquê que essas células ficam diferentes entre si. O foco aqui é só literalmente te explicar a diferença de mitose e meiose. Mas se você quiser um aprofundamento maior em meiose, continua aqui no meu perfil, que aqui você vai encontrar uma aula exclusiva de meiose e eu detalho para você o porquê que as células reduzem a quantidade de cromossomos e o porquê que elas ficam diferentes, tá? Beleza? Outra coisa marcante entre divisão celular, mitose e meiose. Para poder você entender essa diferença, eu tenho que explicar o que é diploide e haploide. Uma célula diploide é uma célula que carrega 2 cópias do mesmo cromossomo. A célula haploide só carrega uma cópia, tá? Então eu tenho aquele famoso diploide e haploide que você conhece, representado por N e 2N. 2N representa uma célula diploide, e N representa uma célula haploide, tá? A meiose, ela acontece exclusivamente com células diploides. A mitose tanto pode acontecer com células diploides, como com células haploides, tá? Nessa imagem aqui eu coloquei 2 mitoses. Uma mitose acontecendo em célula diploide e uma mitose acontecendo em célula haploide. Se eu estivesse falando de meiose, uma célula com 46 originaria... Engasguei, calma. Calma, Patrick, eu engasguei. Uma célula com 46 cromossomos iria gerar 4 células com 23 cromossomos. Beleza? Mitose ocorre em células diploides ou haploides e meiose ocorre em células diploides. Beleza. Gente, anota essa tabelinha que eu fiz para você, porque ela traz literalmente o que é mais cobrado em prova de vestibular, porque a diferença marcante entre mitose e meiose vai ser literalmente o que acontece na mitose e o que acontece na meiose 1, visto que o que ocorre na meiose 2, literalmente é o que acontece na mitose, tá? Então aqui eu coloquei prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas você vai ter esse raciocínio, tá? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Combinado? Ok? Não esquece disso. Só que eu vou fazer algumas observações com relação à meiose 2, tá? Prófase da mitose. Não há pareamento dos cromossomos homólogos, diferente da meiose 1. Há pareamento dos cromossomos homólogos, visto que eles serão separados, tá? Disposição dos cromossomos, no caso na metáfase, disposição dos cromossomos duplicados e não pareados no equador da célula.
Na meiose 1, disposição dos cromossomos duplicados e aparelhamento no equador da célula. Beleza? Anáfase. Ocorre anáfase da mitose, tá? Ocorre duplicação dos centrômeros. Aí é que vem aqui na meiose 1. Não ocorre duplicação dos centrômeros. Só vai acontecer duplicação dos centrômeros na meiose 2, tá? E esse fator é importante porque na anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Na anáfase da meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos, tá? Isso é muito importante que você anote. Eu vou repetir. Na anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Na meiose 1, no caso, na anáfase 1 da meiose 1, ocorre a separação das cromátides irmãs. Ou melhor, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, que no caso vai ser na anáfase 2, vai acontecer a separação das cromátides irmãs, tá? Não esquece disso. Então, telófase, em cada polo da célula dispõe-se 2N de cromossomos não duplicados, e já na meiose 1, em cada polo da célula dispõe-se N cromossomos duplicados, isso porque ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Vou repetir a cerejinha do bolo para você, tá? Na anáfase da mitose, anáfase é a separação dos cromossomos. Só que preste atenção. Na anáfase da mitose, ocorre separação da cromátide irmã. Na anáfase 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, é onde ocorre a separação das cromátides irmãs, que é o que vai possibilitar que as células carreguem uma quantidade haploide de cromossomos, tá? Ok? Literalmente, essas são as diferenças de mitose e meiose. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu estou aqui sendo muito direto nas informações para poder adiantar para você o que mais cai em provas de vestibular, tá? Meu foco aqui é esse, direto ao ponto, ok? Espero muito que você tenha gostado. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!